Oi, gente, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu sou a Consórcia Patrícia, sou da Conferência São Carlos Borromeu, aqui do Conselho Particular Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do Conselho Central Sul de São José dos Campos. Hoje, dando continuidade, ao nosso livro aí, que é a Mística da Visita aos Pobres, eu vim partilhar com vocês um pouquinho do nosso tema 8. Nosso tema 8 é a oração na conferência e no encontro com os pobres. Pois, infelizmente, sou obrigado a vos dizer que sem a oração não se pode muito contribuir para a salvação dos outros. Deveis ainda recorrer à oração para pedir-lhes a Nosso Senhor pelas necessidades das pessoas, cuja direção vos será confiada. São Vicente de Paulo. A prática da caridade é característica básica de nossa sociedade de São Vicente de Paulo. O amor efetivo a Deus na pessoa dos pobres é sinal vivo de nossa vocação. A oração, entretanto, é base para que a nossa ação junto aos pobres seja verdadeiramente em amor, com amor e por amor. A Conferência Vicentina tem na sua estrutura organizacional a oração como parte integrante e indispensável de nosso carisma vicentino. As orações iniciais e finais do regulamento, feito em todas as reuniões das conferências, é além de um sinal de unidade com toda a SSVP, uma demonstração concreta de nossa ligação íntima com Deus, na certeza de sua presença em nosso meio e em nossa condução de serviço e amor para com os pobres assistidos, a nós confiados. A oração, esse momento de contato íntimo e amoroso entre o fiel e Deus, é fundamentalmente a base de nosso trabalho vicentino. Nosso inspirador, Vicente de Paulo, e nosso principal fundador, Frederico Ozanam, foram dois homens de muita oração. Venceram vários obstáculos graças às suas orações constantes por eles e pelos pobres. E nossa SSVP, seguindo estes e tantos outros santos, convida nossos confrades e consócias a nunca se afastarem das orações em nosso serviço aos pobres. Essa vida de oração de todos os vicentinos é levada também para nosso contato pessoa a pessoa, em nossas visitas domiciliares aos assistidos. Nossa regra já nos orienta. Os vicentinos rogam ao Espírito Santo que os guie durante as visitas e que faça deles instrumentos da paz e da alegria de Cristo. A mesma regra vicentina também oferece orações inspiradoras para serem feitas pelos confrades e consócias antes das suas visitas semanais aos assistidos. Porém, não podemos aceitar que as orações mecânicas e rotineiras são algo agradável a Deus. Além das orações em comunidade e ou em grupos, nas conferências e na igreja, a oportunidade da oração espontânea nos leva a um encontro forte e de intimidade com Deus. O tempo destinado a essa conversa, em que apenas nós e Deus podemos ouvir e falar, nos faz mais fortes e principalmente mais calmos e serenos, para perseverarmos em nossa vocação cristã e vicentina. Quando vivemos plenamente a essência da vocação vicentina, podemos afirmar que nossa visita é uma forma sensível de oração a Deus, quando encaramos de forma sincera o pobre como o próprio Cristo. Esse sentido da oração é vivido de forma plena em nossa conversa pessoal e comunitária, reunião da conferência e outras atividades vicentinas, e coroada com o nosso serviço e amor aos pobres expressos na visita. Frederico Ozanam nos contempla com uma profunda reflexão sobre esse tema. É possível balbuciar de cor muitas orações, sem, contudo, ter esse impulso que leva ao céu, nem essa piedade que leva a se abandonar à condução maternal da providência, sem reclamar do presente e sem se preocupar com o amanhã. Um amor terno a Deus, uma bondade ativa para com os homens, tais são os elementos de uma existência verdadeiramente cristã. Bom, e agora, refletindo aí sobre esse tema, nós temos aqui duas reflexões para fazer em grupo. A primeira questão aqui é: nossa conferência tem um verdadeiro espírito de oração? Para mim, assim, falando no geral,
as conferências têm sim que ter um verdadeiro espírito de oração, porque sem a oração a gente não chega a lugar nenhum. E se a gente for parar para pensar na nossa regra, toda reunião nós iniciamos com a oração, nós finalizamos com a oração. E assim tem que ser, né? Todas as reuniões, seja aí, né, de conferência, de conselhos, tem que ter esse espírito de oração, né? Assim como nós vimos aqui nesse texto, né, nesse tema, São Vicente, que é um maior exemplo para nós, né, de homem de oração, era São Vicente. São Vicente, ele acreditava muito assim que através da oração Deus ele nos escutaria, Deus ele conseguiria, né, fazer com que aquilo que a gente quisesse, com aquilo que nosso coração anseiava, né, que nosso coração anseia, se cumprisse. Então é um exemplo muito forte que nós temos, né, dentro da sociedade, e que é esse homem de oração. Então nós temos sim. E falando agora, né, no particular da minha conferência, a gente finaliza sempre, né, com a reunião com as orações da regra, e aí depois, na hora de dar a paz, a gente vai dar a paz, e a gente sempre fala, Salve Maria. É um cumprimento que a gente tem aí, né, incrementado, além do louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né, juntamente com a oração. E isso que eu vejo é que nos dá força, que nos fortalece, né, nos faz assim, traz uma alegria imensa no nosso coração. Então eu acredito muito nisso, que nossas conferências têm sim, né, que ter esse verdadeiro espírito de oração. E aqui na segunda pergunta, né, as famílias assistidas são parte viva de nossas orações? Eu vejo isso, né, no meu particular, assim, eu vejo que isso é uma obrigação do vicentino, né, uma obrigação do confrade, da consórcia, de fazer com que os assistidos se tornem parte das orações, né? Como fala na nossa regra também, que a gente possa rezar antes de ir fazer uma visita domiciliar. É uma obrigação nossa, né, de colocar como intenção aquela visita, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá, né? A gente não sabe o que nos espera lá também. Então eu vejo assim que a oração, né, a intenção do assistido, de colocar o assistido na nossa oração, é uma coisa indispensável na vida do vicentino, na vida de uma conferência, né? Nós aqui da minha conferência, nós temos uma assistida que eu acabei ficando surpresa, né? Numa última visita que eu fui fazer para ela, algumas semanas atrás, porque toda vez que a gente chegava na casa dela, ela sempre recebeu a gente muito bem. Mas assim, era muito aquele sofrimento, sabe? Aquela murmuração. E aí a gente ia rezar, era como se ela não tivesse ali junto com a gente. E aí numa última visita que eu fui, acredito que umas 2 semanas atrás, na hora de fazer a oração, ela pediu para fazer a oração. E eu achei aquilo muito lindo, né? Um momento ali muito especial para nós que estávamos ali com ela. E antes da oração ela começou a colocar intenções para Deus, né, pedindo para que Deus abençoasse a gente, né, agradecendo a gente por tudo que a gente tem feito por ela. E falando que ela sente essa oração, ela sente, né, que ela é uma parte ali da nossa família. Então, assim, isso foi muito gratificante para mim, porque foi um momento especial que a gente viveu ali de arrepiar mesmo. E eu vejo que isso é importante. Né? O assistido ele deve se sentir importante, parte da nossa vida. Então, que a gente possa levar isso para o nosso coração, né? Seja ali no momento de oração, no momento íntimo que nós temos com Deus, mas que a gente possa lembrar daquela necessidade do assistido. Porque eu tenho certeza, como nem coloquei aqui na primeira pergunta, que Deus ele escuta as nossas orações, né? Ele faz ali conforme tem que ser feito. Às vezes a gente acaba não confiando tanto, mas o que ele pede para nós é isso, que nós possamos de todo o nosso coração colocar em oração aquilo que o nosso coração anseia. Então, né, não custa nada no momento íntimo ali da nossa oração, da nossa conversa com Deus, lembrar do nosso assistido, para que ele realmente, né, seja uma parte viva das nossas orações. Bom, e é isso, né, que nós possamos ter sempre essa certeza no coração, essa certeza de que as nossas orações são sim ouvidas,
né? Que Deus, ele escuta cada oração, cada palavra ali que a gente fala, que a gente sente aqui no nosso coração. E que nós possamos carregar essa certeza mesmo, né? E viver isso na nossa conferência. Viver esses momentos de espiritualidade. Porque às vezes, né, é necessário. Então, que a gente possa carregar isso com a gente mesmo. Para você responder na sua intimidade. Primeiro, você tem rezado para a sua ação cotidiana junto aos pobres? Segundo, como os pobres devem estar presentes nos seus momentos de contato íntimo com Deus? Bom, é isso, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. E coroado em nosso serviço e amor aos pobres. Para você refletir na sua intimidade. Para você responder na sua intimidade. Primeiro, você tem rezado para uma ação? Você tem rezado para a sua ação